Oi, pessoal, bom dia. Já fazia um tempinho aí que eu não aparecia aqui, né, para conversar com vocês. Hoje eu tô querendo trazer um assunto para vocês que eu ouvi esses dias atrás. Na verdade, é um despertar de algo que a gente escuta. Então, a pergunta é: alguém já te deixou de fazer alguma coisa para você porque não foi com a sua cara? O que faz com que uma pessoa não vá com a sua cara se nem te conhece? Da mesma forma que quando nós vamos com a cara de alguém, provavelmente porque houve ali uma certa empatia, você se identificou com aquela pessoa, então isso soa agradável e fica mais fácil de aceitar e compreender. Dali, de repente, nasce até uma amizade. Porém, se a gente for prestar atenção na fala, não foi com a cara do fulano, significa que identificar com alguém, ir com a cara de alguém ou não ir com a cara de alguém, são os dois lados da mesma moeda. De uma certa forma, a identificação, ela é provavelmente de coisas que você aceita em você, assim como também são coisas que você não aceita em você e que você se espelha no outro. E aí, no primeiro momento, causa aquela indigestão. Há características naquela pessoa da qual você não foi com a cara, que são os seus próprios entraves. Se você analisar e for falar a respeito do porquê que você não vai com a cara de alguém, se alguém perguntar para você assim: quais são os motivos pelos quais você não foi com a cara de fulano? E você começa a refletir esses motivos, as características que despertarem em você ao fazer essa análise do não ir com a cara do outro, provavelmente são atitudes que refletem as mesmas coisas que você faz ou fala, ou que tem a ver com a forma como você, nem em você aceita. Para quem não é, para quem foi rotulado como não foi com a cara dele, né, a pessoa pelo qual o outro não foi com a cara, realmente ele não tem muito o que fazer. O que nós podemos fazer e que de valor agrega alguém não ir com a sua cara, pura e simplesmente? Isso, pelo menos ao meu ver, não leva a lugar nenhum. O que uma pessoa pode fazer com isso? Principalmente quando não é dito. Porque se alguém chega para você e fala: olha, não foi muito com a sua cara, não. Aí sim abre um leque de possibilidade para nascer um diálogo e procurar saber qual é o motivo daquela pessoa não ir com a sua cara. Agora, você ficar sabendo que alguém tomou uma decisão porque não foi com a sua cara e você nem fica sabendo disso, isso não dá nem para ficar chateado com isso, nem chateada com isso, porque isso não vai fazer a menor diferença para você. Agora, vamos pensar pelo lado do prejuízo. Você tem alguma coisa que você faça no seu trabalho, você tem lá suas atitudes, seu formato de trabalhar, e alguém chega e não vai com a sua cara. Olha, não ir com a cara, tudo bem. Agora, porque a pessoa não suporta isso, não lida bem com isso, não procura saber o que isso significa e começar a prejudicar aquela pessoa, porque isso sim, isso é possível.
de repente causar prejuízo, tentar causar prejuízos, principalmente pelo lado profissional, somente porque não foi com a cara do sujeito. Aí sim é momento, se você souber, né, porque geralmente às vezes a pessoa não sabe e corre o risco de realmente levar prejuízo por decisões tomadas dessa forma, então aí já teria que ter uma tomada de decisão. Mas vamos pegar pelo lado dessa pessoa que não foi com a cara do outro. Principalmente, vamos pegar pelo lado profissional. Será a pessoa não foi com a cara, mas será que ela de fato ela conhece a pessoa o suficiente para que ela faça essa inferência em relação a essa pessoa que ela não foi com a cara dela? Ela procura saber se ela é profissional, se ela é ética, se o que ela faz, a forma como ela faz, a forma como ela trabalha, como ela desempenha, caráter, essas características que são muito mais, que deveriam ser muito mais consideradas profissionalmente, simplesmente assim, em detrimento, né, daquilo que só porque a pessoa não foi com a cara causa prejuízo. Então, minha reflexão que eu estou querendo trazer para você hoje é: até que ponto nós fazemos isso diariamente quando olhamos para alguém e a gente não vai com a cara dela? Será que isso basta? Será que isso é suficiente para que nos afastemos ou tentemos causar algum prejuízo para aquela pessoa? Porque obviamente que essa pessoa deve ter outras características que ou pelo menos deveriam ser levadas em consideração, principalmente se a pessoa for muito profissional. Por isso que eu tenho falado muito sobre a escuta. Porque quantas coisas ao longo do dia, ao longo do tempo das nossas vidas, nós perdemos tempo porque às vezes não sabemos nos comunicar, não sabemos expressar aquilo que sentimos em relação ao outro. E quantas coisas passam batidas porque não temos esse entendimento, essa compreensão, essa escuta dessa necessidade de expor para o outro aquilo que pensamos dele, que pelo menos ele possa ter condições de falar para você que aquilo tanto pode ser verdadeiro, mas também pode ser um engano. Fazemos isso praticamente o tempo todo. Quantas vezes deixamos deixar as coisas para lá, porque não temos coragem de manifestar nossas opiniões, sejam elas para desconhecidos, pessoas que a gente não tem muito hábito de conversar, e até para aquelas pessoas que a gente conversa, identifica positivamente. Então, minha proposta hoje é: o que te impede de falar com aquela pessoa que você não foi com a cara dela e expressar para ela os motivos pelos quais você não foi com a cara daquela pessoa? É muito provável que você terá no mínimo 2 ganhos. Primeiro, que você poderá conhecer de fato a pessoa que você não foi com a cara e quebrar esses paradigmas em relação a ela. E você terá grande oportunidade
de reconhecer que muito do que tem aquela pessoa também existe em você. E aí é que surge o processo empático que deve acontecer nesse momento. Todos nós temos atitudes e comportamentos, hábitos que são desagradáveis aos olhos dos outros. Porque se eu não conheço a pessoa, como que eu posso fazer essa inferência? Mas se eu exponho, eu acho que não tem problema nenhum você chegar em alguém e falar: olha, desde que eu te conheci, não sei o que aconteceu, mas tem algo que entre mim e você, não tá indo, não tá fluindo, não tá batendo bem. O que você acha que pode ser? E aí sim, vocês vão ter um diálogo. Eu vejo assim, o que o outro pode fazer contra você se você não vai com a cara dele, desde que não cause prejuízo, né, gente? Porque às vezes tem pessoas que aproveitam apenas desse momento, desse impacto inicial negativo que tem em relação ao outro, e aí começa a prejudicar. Aí tem que interferir e tem que tomar atitude, sim. Minha reflexão é para que você entenda que quando você se identifica com uma pessoa, seja essa identificação agradável ou não, você tem que procurar saber o que naquela pessoa está refletindo você. Principalmente pelo lado do que você não gostou. Provavelmente são coisas que em você também não aceita. Então fica aí para vocês hoje essa reflexão, esse dever para casa. Reflita, pense bastante, elabore e, se for necessário, haja para que você compreenda os verdadeiros e reais motivos pelos quais você não foi com a cara de alguém. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.